Oi, pessoal, tudo bem? O nosso grupo é composto por Ana Luísa Costa, Ana Luísa Pereira e Júlia Gabriela. E hoje nós vamos falar sobre produção de hemoderivados a partir do sangue. Você sabe o que é e como é produzido? Vem descobrir com a gente! Mas primeiro, vamos começar com uma rápida revisão sobre a definição de hemocomponentes e hemoderivados. Como aprendemos nas aulas, hemocomponente é a parte de unidade de sangue total, separada da mesma por processos físicos. Já os hemoderivados, segundo a definição da RDC número 46 do ano 2000, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, os hemoderivados são produtos farmacêuticos obtidos a partir do plasma humano, que são submetidos a processos de industrialização e normatização, que lhes conferem qualidade, estabilidade, atividade e especificidade. Ambos são usados na hemoterapia, que utilizam sangue e seus componentes para práticas médicas adotadas em variados números de procedimentos médicos e em doenças, dentre as quais nós podemos citar doenças relacionadas ao sistema de coagulação, queimaduras, hipovolemias de causas traumáticas, cirurgias e implantes dentários. Sabendo previamente do que se tratam os hemocomponentes e hemoderivados, nós vamos explorar o que podemos obter a partir do sangue. Primeiramente, precisamos compreender que o sangue é composto por glóbulos brancos, as nossas células de defesa, glóbulos vermelhos, nossos eritrócitos, os grandes responsáveis pela oxigenação dos tecidos, o plasma, o qual é rico em fatores de coagulação e proteínas, e as plaquetas, fragmentos celulares essenciais à hemostasia. Tudo isso anteriormente citado são justamente os principais hemocomponentes que podemos obter através do sangue, ou seja, produtos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos por meio do processamento físico, como ocorre nas bolsas de sangue com bolsas satélites, que são levadas a centrífugas específicas para a separação dos hemocomponentes. E é através dessa separação do sangue total que nós obtemos o concentrado de hemácias, o concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado. Quando falamos de hemoderivados, o qual é o tema de hoje, falamos sobre produtos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos por meio de processamento físico-químico ou biotecnológico. Então vamos lá. A produção de hemoderivados inicia-se na coleta de sangue total, pois, como já mencionado, é através dele que conseguimos obter o plasma humano a partir do fracionamento. E claro, assim como os concentrados de hemácias e plaquetas, o plasma também possui finalidade transfusional em diversas terapias na assistência à saúde. É importante lembrar que toda doação de sangue no Brasil deve ter caráter voluntário, altruísta e não remunerada, ou seja, nenhum doador poderá receber nenhum dinheiro, direta ou indiretamente. Sabendo disso, nós podemos concluir que a produção dos medicamentos hemoderivados está ativamente ligada à contribuição da população. Além desse fato, a seleção do doador tem critérios fundamentados para a proteção do receptor desses componentes e derivados de sangue. A legislação sanitária da Anvisa, a RDC 34 de 2014, determina que o sangue doado deve ser submetido a análise laboratorial de alta sensibilidade, com a finalidade de triagem e de detecção de marcadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue. Podemos ver que do momento da obtenção do plasma para a indústria produtora desses medicamentos hemoderivados, esse passa por inúmeros processos e etapas, que vão da seleção do doador até a preparação para a indústria. É estimado que no Brasil, a transfusão de plasma absorve cerca de 20% da produção dos hemocomponentes nos serviços de hemoterapia. E é apenas o plasma excedente das doações voluntárias nos hemocentros brasileiros que poderão ser destinados à indústria farmacêutica para a elaboração dos medicamentos hemoderivados, segundo a legislação brasileira vigente. Ou seja, os 80% restantes poderão ser utilizados para a produção de medicamentos hemoderivados, como a albumina, a imunoglobulina e fatores de coagulação. E esses medicamentos possuem um alto valor agregado, sendo essenciais para as ações de saúde. Vamos conhecer um pouco sobre esses hemoderivados e suas aplicações? As imunoglobulinas são produzidas pelos plasmócitos, derivados dos linfócitos B, e
são responsáveis pela imunidade humoral. Elas se unem aos antígenos, neutralizando-os. Assim, possuímos dois tipos de imunoglobulinas: as poliespecíficas, que podem ser utilizadas para controle imediato de doenças autoimunes em atividade ou infecções bacterianas e virais, e as imunoglobulinas específicas, como por exemplo a anti-D, que são utilizadas para uma situação específica. A albumina funciona como uma terapia de reposição de volume para perda de sangue, perda de fluido em cirurgias ou situações de trauma. Também é utilizada em pacientes com doenças hepáticas. Os fatores de coagulação são concentrados de fator de coagulação único, como concentrados de fator 8 para o tratamento de hemofilia A, concentrados de fator 9 para o tratamento de hemofilia B e os concentrados de fator von Willebrand, associados ao fator 8 para o tratamento de portadores da doença do mesmo nome. Ou pode ser um concentrado com 3 a 4 fatores de coagulação, os chamados concentrados de complexo de protrombina, que são utilizados em hemorragias dos possuidores de hepatopatias e usuários cumarínicos com sangramento. Vamos aprender mais sobre a produção de hemoderivados? É baseada em técnicas iniciadas a partir da Segunda Guerra Mundial, desenvolvidas por Kohn e seus colegas de pesquisa. Essas técnicas permitiram a separação de proteínas plasmáticas em frações individuais e estáveis com suas diferentes funções biológicas. O processo de fracionamento a frio de Kohn atualmente foi modificado, porém seus princípios ainda são aplicados na produção de hemoderivados. Esse processo de fracionamento envolvia a modificação de pH, a concentração de etanol e a temperatura do plasma para separar suas proteínas por precipitações em 5 frações. Basicamente, nesse processo ocorre que, durante as operações, a concentração de etanol vai aumentando, saindo de 0 para 40%, o pH vai diminuindo e vai de neutro para ácido ao longo de todo o fracionamento, ou seja, o pH varia de 7 para 4. O processo começa na temperatura ambiente e diminui para menos 5 graus Celsius. Além disso, é importante saber que, inicialmente, o sangue está congelado e que existem algumas etapas, como podemos ver na ilustração. Para separar a fração 1 e 2, são necessárias a adição de 8% de etanol. O pH fica em torno de 7,2, a temperatura a menos 3 graus Celsius e é obtido 5,1% de proteína para a fração 1. Continuando, o etanol a 25%, pH a 6,9 e a temperatura menos 5 graus Celsius. Obtido 3% de proteína para a fração 2. A albumina está localizada na fração 5, necessita de pH 4,8, concentração de etanol em 40% e a concentração proteica obtida em torno de 1%. Assim, apenas 1% do plasma original permanece na quinta fração. Vale salientar que a albumina é perdida em cada etapa do processo, sendo cerca de 20% perdida nas etapas de precipitação, antes da sua fração 5. Atualmente, foram acrescentadas novas técnicas, como a da inativação de patógenos, a fim de tornar o produto seguro e com menor risco de infecções, e a técnica de cromatografia, que ajuda na identificação e separação precisa de componentes de uma mesma mistura. A técnica a ser usada vai variar de acordo com a proteína plasmática que desejam extrair e também da relação custo-benefício. Entretanto, a associação de duas ou mais técnicas para a produção podem ser usadas. Vamos apresentar agora alguns métodos típicos de purificação das proteínas plasmáticas. Dentre elas, podemos citar a crioprecipitação, a precipitação etanólica, a cromatografia de troca iônica, a imunoafinidade e a ultrafiltração. Começando pela crioprecipitação, tem como objetivo o princípio de separação a diferença de solubilidade a baixa temperatura através do descongelamento do plasma,
total a 1 grau Celsius até 4 graus Celsius, aplicado para a precipitação do fator 8, o fator de von Willebrand e o fibrinogênio. Já a precipitação etanólica ocorre a precipitação em etapas sucessivas com o etanol, o controle de pH e temperatura. Esse método se dá pelo emprego dessa diferença de solubilidade ao etanol em baixas temperaturas, como um princípio de separação que pode ser usado para a precipitação de fibrinogênio, IgG, alfa-1 antitripsina. Já a cromatografia de troca iônica consiste na ligação da proteína ao sólido embalado dentro da coluna trocadora de íons, através de ligações iônicas pela afinidade das cargas. Pode ser aplicado para a obtenção da maioria dos fatores da coagulação, inibidores de proteases e anticoagulantes. No método da imunoafinidade, ligação específica do tipo antígeno-anticorpo é aplicado para obter o fator 8, o fator 9 e a proteína C. Agora, falando sobre a ultrafiltração, é o processo de fracionamento por membrana baseado em sua seleção da porosidade, que permite concentrar a proteína de interesse e a remoção dos outros componentes. O emprego dessa técnica é bem abrangente, podendo ser utilizado para a extração de muitos produtos. Agora, que tal conhecermos um pouco mais sobre a história e alguns eventos relacionados à política pública de hemoterapia e hemoderivados no Brasil? Em 1942, houve a inauguração do primeiro banco de sangue do Brasil. Em 1950, a criação da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e a promulgação da Lei 1075 de 1950, que dispõe sobre a doação voluntária de sangue. Também, nesse ano, foi fundada a Associação de Doadores Voluntários do Brasil. Em 1960, a Cooperação Brasil-França, em que o governo francês colocou à disposição 4 bolsas de estudos para especialização em hematologia e transfusão de sangue. Em 1977, inauguração do EMOP, visando a capacitação técnico-científica, principalmente na formação de recursos humanos. O programa Brasil-França foi intensificado em 1977 com a inauguração do Hemocentro de Pernambuco, o EMOP, onde uma plataforma piloto para a produção de albumina foi criada. Em 1980, a criação do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados, o PROSANG, em que houve a criação de hemocentros nas principais cidades do país, tendo como diretrizes a doação voluntária não remunerada de sangue e medidas para a segurança de doadores e receptores. Em 2004, a criação da Hemobras. O governo brasileiro, em dezembro de 2004, editou a Lei de número 10.972, que autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, a Hemobras, cuja sede e fórum estão situadas em Brasília, no Distrito Federal, e sua filial localizada na cidade de Goiânia, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Sua fundação social é garantir o fornecimento de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Antes disso, o Brasil contava apenas com fábricas ligadas a hemocentros ou bancos de sangue, onde a produção de hemoderivados era limitada e que não era suficiente para suprir o país com medicamentos hemoderivados nacionais, sendo a importação necessária para cumprir com a demanda. Logo, vemos que a criação de uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Saúde, que insere no setor de saúde pública, com o intuito de autossuficiência nestes medicamentos, minimizando sua dependência no mercado externo. Assim, podemos concluir que a produção desses fatores é essencial aos sistemas de saúde, pois são fáceis de armazenar e utilizar, além de mudar e melhorar a sobrevida de pacientes que vivem com hemofilias, doença de von Willebrand, imunodeficiências e entre outras doenças que necessitam de reposição
quase que contínua desses fatores de coagulação. Destacamos também a importância da doação de sangue. Como mencionado anteriormente, tal gesto está diretamente ligado ao desenvolvimento desses produtos. Então, gente, é isso por hoje. Espero que tenham gostado